Olá, aqui é o Kevin do Sukidesu e neste vídeo nós vamos falar sobre uma novidade interessante que temos para o nosso site. Você deve ter percebido que fizemos uma mudança aqui no layout do site. Só que agora também é possível você criar sua própria conta, fazer login e participar do nosso fórum e também criar seu próprio conteúdo. Aqui temos a nova opção aqui, um botão criar, onde você vai poder criar artigos, listas, questionários, testes de personalidade e outras coisas do tipo. Mas por que alguém iria querer criar conteúdo assim, de graça? Bem, direto acontece de canais do YouTube pequeno virem conversar comigo, querendo que eu ajudasse com publicidade ou com alguma coisa do tipo. O problema é que a vida aqui é tão corrida que eu não tenho tempo para poder escrever um artigo e colocar um vídeo de todos os canais do YouTube que entram em contato comigo. Por isso, caso eles queiram fazer publicidade para o seu canal no YouTube ou outro site, por exemplo, eles podem simplesmente criar sua conta aqui, entrar e criar um novo artigo. E neste artigo colocar o vídeo ou o link do site deles para assim fazer publicidade para eles. É claro que a gente não vai aprovar qualquer artigo aqui que enviam para nós, qualquer coisa, né? Ele vai passar por uma revisão antes. E temos dois requisitos principais, né? Que o primeiro é que ele tenha pelo menos 300 palavras. Isso mesmo, nós queremos que um artigo tenha no mínimo 300 palavras para ter um melhor posicionamento no Google. Então, quanto mais palavra tiver no seu artigo, mais visibilidade ele vai ganhar, então é mais fácil de ele ficar na primeira página do Google, talvez até em primeiro lugar do Google. Então, se a pessoa pesquisar, por exemplo, sobre o assunto que você escreveu, você vai estar lá em primeiro lugar e vai ganhar visibilidade no seu site ou no seu vídeo. Talvez até melhorar o posicionamento do seu site, por exemplo. Outro requisito importante também é não escrever sobre um assunto que já tenha no site. Então recomendamos você pesquisar antes no site para saber se já não tem um assunto relacionado a isso. E também no Google, porque às vezes o site pode não mostrar, mas o Google ele mostra facilmente, né? Você pode colocar o tema do assunto e escrever lá site, o link do site é skdes.com e pesquisar. Aí ele vai mostrar se tem algum artigo relacionado com esse assunto que você está querendo escrever. E outra regra muito importante é que você não pode sair copiando coisas de outro site e colocando aqui no nosso site. O Google ele detecta qualquer frase que você copiar de outro site. A gente sempre vai revisar. Se a gente vê que mais de 30% do texto ele foi plagiado de outro site, a gente não vai aprovar. Talvez a gente possa até modificar alguma coisa e aprovar, mas a gente não vai aprovar conteúdo duplicado. Então, se você for copiar alguma coisa de outro site, não copie assim na íntegra. Leia o artigo e escreva com as suas próprias palavras o que você entendeu desse artigo dele e também, se possível, pode deixar os créditos. Então, não copie nada de outro site. Não. A gente vai analisar todos os artigos, a gente vai fazer modificações, a gente pode acrescentar ou tirar coisas do seu artigo e aprovar. Então lembre-se que se você estiver enviando aqui algo para nós, ele pode ser modificado. Então vamos mostrar aqui rapidinho como é que você cria, né, um artigo, por exemplo. Você vem aqui na opção post e você vai escrever o título do artigo e o texto aqui, Quando você for escrever o texto, eu estou escrevendo qualquer coisa aqui, Quando ele tiver mais ou menos 3 linhas, por exemplo, 2 ou 3 linhas, mais ou menos assim, por exemplo. Você pula um espaço e continua em outro parágrafo. E quando você tiver cerca de mais ou menos uns 3 ou 4 parágrafos, você usa um subtítulo. Isso mesmo, você coloca um subtítulo, escreve o subtítulo aqui, seleciona e vem aqui onde está escrito normal aqui, colocar o cabeçalho 2. Aí você continua de novo mais na frente com outros parágrafos. É assim que tem que ser um artigo. E aqui você pode enviar uma imagem miniatura para o artigo, mas a gente não recomenda fazer isso. A gente prefere que você deixe essa opção em branco e a gente cuide do resto aqui. A gente seleciona a imagem por causa dos direitos autorais. Mas caso você queira enviar uma imagem, recomendamos que ela tenha no máximo 800 de largura. Porque às vezes tem gente que envia aí foto de 2000 de largura. Para que isso se o espaço do site é apenas 800? Então, quanto menor a largura da imagem, a altura também, por exemplo, menos a imagem vai pesar. Isso vai fazer com que elas carreguem mais rápido no site quando alguém entrar. Então recomendamos você
upar imagens com menos de 800 de largura. E também evite, use apenas o formato JPG, e as imagens elas têm que ter no máximo 200 KB de peso. Às vezes você pode ter uma imagem bonita, mas ela pode pesar mais, você pode comprimir ela. Tem sites na internet que comprimem a imagem, ou você pode diminuir a largura dela, a altura, para ela ter menos de 200 KB de peso. Então, fazendo isso, você seleciona a categoria, coloca tag se quiser, e você pode publicar. Aí ela vai ser mandada para revisão, a gente vai revisar e publicar o seu artigo. A gente vai fazer várias modificações para o artigo ficar bem aceito no Google, ele se posicionar e você ter um maior alcance, entendeu? Ah, mas eu não tenho nenhum canal no YouTube, nem site para divulgar? Não tem problema, você pode escrever também sobre qualquer coisa que você quiser aqui no site relacionado ao tema dele, né? E se você fizer isso, quem sabe você vire um autor que publique, por exemplo, diariamente artigos assim. É claro que a gente não vai querer deixar isso passar, né? A gente vai ter que recompensar alguém que faça esse esforço todo, né? Então, aqueles que ajudarem a gente vão ser ajudados. Então, essa é a situação que a gente quer criar aqui. Quer criar uma área de membros onde as pessoas possam aumentar o conteúdo relacionado ao Japão e assim expandir, fazer com que mais pessoas alcancem esse conteúdo aqui sobre o Japão. Eu posso mostrar aqui também brevemente aqui como funciona a opção de questionários. Funciona da mesma coisa que o artigo, só que aqui você vai ter que adicionar uma pergunta e adicionar os resultados dela. Tá vendo aqui, ó? Perfeito, bom trabalho. É claro que você não pode deixar aqui, por exemplo, ó, de 0 a 100%. Esse vai ser o resultado? Não, você tem que colocar aqui, ó. Se a pessoa acertar tudo, então coloca 99%, ou põe 100% só inteiro aqui, ó. Se a pessoa acertar sempre tudo 100%, então ela conseguiu passar. Se não, e não se preocupe com a ordem das respostas. Por exemplo, eu adicionei uma pergunta aqui, ó. Não se preocupe com a ordem das respostas. Por quê? Porque elas vão ser exibidas no artigo aleatoriamente. Então não importa se você marcou sempre aqui a primeira como correta e deu alternativas falsas, que elas vão se misturar na hora da pessoa responder o questionário, tudo bem? Então, funciona no mesmo esquema. Recomendamos você colocar um texto antes aqui com pelo menos umas 200 palavras, 100 palavras, explicando sobre o questionário, deixando algumas dicas e algumas informações importantes. Tipo aqueles detalhes iniciais. Porque quanto mais texto tem um artigo, mais o Google vai reconhecer e colocar ele na primeira página da internet. Então, eu espero que este vídeo tenha ajudado você a entender como funciona agora o nosso sistema de criar artigos do Sukidesu. E eu ficaria muito feliz se todos pudessem participar. Também temos aqui algumas outras regrinhas, algumas dicas de como você pode criar o seu artigo. E futuramente a gente faz mais vídeos mostrando como é feito totalmente detalhe por detalhe a criação desses artigos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. E falou!